Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa 16ª live da Galvanize Learning. Eu sou o Anderson Aguiar, gerente de projetos e consultor sênior das soluções Galvanize, e hoje terei o prazer de acompanhar vocês como moderador da live. Na nossa live de hoje, o Fábio Pasquini, nosso consultor e analista das soluções Galvanize, ele vai começar finalizando um processo que ele começou na semana passada. E logo em seguida já estaremos com a presença do Rafael Santos, auditor de TI sênior da Oi. E eles vão também fazer um bate-papo, a gente vai fazer um bate-papo sobre a interação, o uso do machine learning, o conhecimento de outras ferramentas e comparando para vocês terem uma noção de como a ferramenta do Analytics, da Galvanize, ela traz a facilidade para vocês para fazerem a utilização do uso do machine learning e mostrar para vocês a experiência de mercado e a experiência de outras pessoas utilizando, tá bom? Fábio, bom dia. Vamos começar? Bom dia, vamos começar assim. Muito obrigado, Anderson, obrigado a todo mundo que está presente hoje. Na semana passada, a gente estava trabalhando com alguns modelos de regressão, principalmente na base de preço de venda de casas. Então, vou começar a compartilhar aqui. A gente vai fazer uma rápida finalização do que a gente conversou na semana passada. Então, a gente tinha nossa base de teste, que continha todos os lançamentos que a gente vai utilizar para teste do nosso modelo, aqui já com o preço de venda no final. E depois de aplicar o nosso modelo, a gente conseguiu uma base de teste com valor predito, em que a gente já tem aqui o valor previsto de venda de cada um dos imóveis. Então, quando a gente pegava aqui nossa base de treino, né? A gente treinou ela e a gente fez o teste aqui nessa base de apresentação da mesma forma como a gente fez para classificação. Então, a gente vem aqui em aprendizado de máquina, predizer, seleciona o modelo. Então, no caso aqui, o meu modelo o nome dele era houseprices.model e o nome do arquivo de saída. Então, house, underline test, underline house, underline prices, underline teste, underline predito. Com isso, a gente tem aqui já com o valor previsto de cada uma das observações. Então, a gente pode olhar aqui a primeira observação, essa primeira casa, o valor previsto é de $111.406. Já a segunda, 137.942. Então, a gente consegue até mesmo tirar estatísticas ou comparar os valores entre os valores reais e os valores previstos. A gente tem aqui os maiores, os menores, né? 45 mil menor, 390 mil dólares o maior valor. Já que nos reais, né, a gente tinha 66.500 e 423 mil. Vamos tirar aqui, a gente pode tirar estatísticas. Statistics. Tirar para aqui. Statistics. Vamos tirar as estatísticas aqui do valor predito, colocando aqui o desvio padrão, a média, mediana e moda. E aqui vamos colocar o output, vamos colocar para a tela mesmo. Fica mais fácil da gente conseguir comparar. E aqui no House Prices Teste Apresentação, a gente vai tirar estatísticas também, só que aí a gente vai tirar do valor real, né, que é o Sale Price, média, mediana e moda, desvio padrão e mostrar na tela. Então aqui a gente consegue ver, ó, os totalizadores, né, quanto que foi o valor absoluto, valor o maior e menor valor,
Aqui um desvio padrão de 67 mil, enquanto no nosso previsto foi de 164 mil. Então ainda não é um modelo ideal, mas considerando que a gente colocou por pouco tempo, né, para treinar esse modelo, e que esse modelo a gente não fez nenhum tipo de identificação das melhores variáveis, a gente não fez a gente não tem conhecimento do negócio para poder aprimorar o modelo, ele já ficou um modelo robusto que já consegue talvez trabalhar, colocar em produção e fazendo algumas melhorias para poder ter uma predição mais acurada dos valores de venda. Eu só precisava trazer hoje para vocês essa parte de encerramento, né, da comparação dos dados de teste com os dados previstos, né, antes da gente começar a conversar um pouco mais sobre o mercado de inteligência artificial, né, sobre ferramentas e tirar as dúvidas de vocês. Alguém tem alguma dúvida com relação a essa parte aqui do preço de venda, da predição? É bem simples, é muito semelhante ao que a gente fez para a classificação. Então, acho que a gente já pode dar continuidade e começar a conversar com o Rafael, com o Anderson, para a gente poder falar um pouco sobre o mercado, tirar algumas dúvidas, ver o que o Rafael, né, que é um auditor que aplica efetivamente machine learning, inteligência artificial no dia a dia, o que ele tem a dizer para a gente. Perfeito. É isso aí, Fábio. Vamos convidar agora aí para entrar na nossa live aí o Rafael Santos, auditor de TI Sênior da Oi. Ele vai trazer hoje um belíssimo conteúdo para a gente aí junto, para a gente bater um papo. Para vocês dois que são grandes conhecedores dessa parte de machine learning aí. Rafael, seja bem-vindo à nossa live. Obrigado, Anderson. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos aqui presentes. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando aí um pouco, aprendendo também sobre tudo que o Fábio vem falando aí nas últimas lives, né? Bastante enriquecedor. Legal. E nesse bate-papo aí, acho que cada um quer bater um papo, conversar, falar sobre o conhecimento. Bom, quer começar, Rafael, falando alguma coisa, falando sobre sobre o mercado, como que você está vendo essa entrada do machine learning dentro da Analytics, da Galvanize, qual que é a sua visão, já que você também tem outros conhecimentos, conhece um pouco de Python, um pouco, né, no modesta parte, né, você conhece Python, conhece essa parte aí, já implementou alguns testes de machine learning em Python, até que a gente gostou bastante. O Fábio deu uma lida, né, Fábio, na tese que ele colocou lá no site lá público lá também. Então, vamos lá, vamos fazer esse bate-papo, vai ser bem interessante. Então, beleza, Anderson. Cara, então, a gente vê muito se falando, né, no mercado e nas palestras, nos fóruns que a gente participa sobre a utilização do machine learning. E todos os fóruns que eu tive a oportunidade de participar específico para auditoria, eu sempre tentava pegar todo esse conhecimento que é passado e aplicar no meu mundo, porque a gente vê o machine learning muito desenvolvido para algumas áreas, como exemplo, marketing, recomendações de vendas, já está muito avançado, já vê muito material, tanto no Brasil e fora do Brasil, sendo que eu comecei a me questionar sobre como é que a gente poderia trazer isso, trazer todo esse conhecimento que já está sendo difundido para ser aplicado na própria auditoria, porque a auditoria ela segue também as diretrizes da companhia, né? Então, eu comecei a me questionar sobre todo esse ponto e até um questionamento que eu tinha muito era que cara, eu tenho aqui todos esses processos rodando dentro da minha área, mas que tipo de processo eu posso aplicar? Como é que eu vou aplicar isso, sendo que tudo é para recomendação de venda, tudo é para marketing? E aí comecei a estudar, tanto que quando o Fábio ele trouxe essa solução da Galvanize, aplicando em datasets, em bases que são de estudo mesmo, que a gente consegue estudar e ver desenvolvendo muito em Python e outras linguagens, mas quando a gente vê no próprio série, a gente começa a ter
abrir a nossa visão, o campo da nossa visão sobre como é que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, né? E foi até nesse ponto que a gente aqui na Oi, a gente começou a estudar um pouco do mercado, entender como é que está o mercado de auditoria. Começamos a fazer bastante benchmarks, ver como é que estão as outras companhias, como é que estão os estudos feitos fora do Brasil e no Brasil. É até um estudo bastante interessante que foi publicado pelo IAA, que é o Instituto de Auditores Internos, mostra que mais de 45% dos diretores, eles pretendem implementar o Analytics dentro das suas auditorias nos próximos 3 a 5 anos. Então, hoje, e um outro estudo que a gente acabou também se deparando, mostrando, feito pela Deloitte lá na Europa, mostrou que a maioria das auditorias, eu estou falando muito da auditoria porque acaba que é um mundo que eu tenho bastante vivência, mas os diretores e os gerentes de auditoria não passam do nível básico para o intermediário, talvez na utilização dessas técnicas do Analytics, por falta de profissionais que conheçam tanto de auditoria quanto de Analytics. Então, a gente começou a perceber que, apesar do Machine Learning tá sendo muito difundido no mercado, no Brasil e afora, tinha esse gap, tinha essa lacuna aí para a área de auditoria. Foi aí que a gente começou a estudar, entender todo o mercado, e talvez eu comecei a me fazer esses questionamentos, né? Como é que eu posso, como eu já falei antes, como é que eu posso aplicar isso aqui na Oi? Como é que eu posso aplicar isso dentro dos meus processos no dia a dia? Por onde que eu começo? Por onde que eu olho? E aí foi muito em linha quando a Galvanize também liberou as soluções nas versões atualizadas, liberou a solução de Machine Learning, liberou outras soluções, que aí começou a gente também a trazer, a utilizar o ACL para poder fazer algumas soluções aqui na própria Oi. Sim. E Fábio, você tem alguma colocação aí para fazer? Eu acredito que sim. Eu lembro quando eu estava em auditoria também, né? Eu já fui de auditoria e a gente tinha muita dificuldade justamente nesse ponto que o Rafael falou, né? Encontra-se às vezes profissionais que entendem da parte de Data Analytics, encontra-se profissionais que encontram de algumas áreas de negócios, por exemplo, contabilidade, às vezes saber o débito, o crédito, o básico, ou entender o mínimo de imposto, só que é muito difícil encontrar profissionais que consigam mesclar os dois. Então, perde-se muito nessa eficiência porque às vezes a comunicação para poder colocar várias pessoas de ramos totalmente diferentes para trabalhar juntas é mais moroso, né, mais custoso do que você conseguir às vezes um profissional que tenha um mínimo de conhecimento nas duas áreas, né? E hoje em dia esse profissional ainda é bem escasso no mercado. Sim. Hoje a gente vê. Desculpa, antes, pode falar. Não, vai A gente lá, vê Fábio. algumas iniciativas já começando, né, em algumas companhias, mas bem embrionário, né, dependendo da área que a gente for olhar, focando em auditoria, claro. Mas, e até o Fábio e Anderson, um dos questionamentos, posso sim, Eduardo. Teve um case, cara, que a gente, olhando no nosso, a gente ia fazer uma auditoria no plano de governança da TI e iríamos fazer uma seleção amostral desses planos, né, que iam ser implementados pela parte da governança. Já tínhamos uma base de classificações feita pela área, então entra naquele tópico que o Fábio falou sobre aprendizagem supervisionada. Então já tinha lá dizendo se aquele projeto ele atrasou ou se ele foi implementado dentro do prazo. Então, para a gente fazer essa seleção amostral, a gente queria pegar dos novos projetos que a área ela estava implementando, quais desses que nós poderíamos auditar que tinham grande probabilidade de atrasar. Então, foi nesse sentido. A gente pegou uma base, né, com as classificações de atrasado ou implementado dentro do prazo e cruzamos com os novos dados para fazer a previsão quais daqueles que tinham mais probabilidade de ser atrasados. E aí fizemos uma seleção amostral com base nisso. Legal, esse exemplo aí que você usou para o Eduardo aí foi bem bacana.
É. E até pegando esse gancho do Eduardo, quando a gente começou a estruturar essa ideia toda da utilização da inteligência artificial, do machine learning, e começamos a estudar as literaturas, entender um pouco como é que o mercado em outras áreas eles já estavam funcionando, como é que foi a experiência de áreas de marketing, de vendas, comercial, para aplicar no nosso cenário de auditoria. Um dos pontos que muitos dos profissionais que já passaram por essa fase inicial, que eles falaram, é sobre a gente começar com projetos pequenos, né? A gente chama de quick wins. Então, esse caso foi um exemplo disso. Então, eu não preciso, talvez, desenvolver uma solução que vai revolucionar o mercado, mas eu começo a implementar soluções pequenas que vão atender ali processos que talvez eu já tenho os dados na mão, e aí sim eu consigo melhorar aquela solução, melhorar tudo aquilo que já é apresentado dentro da companhia. Então, ao invés de fazer uma seleção amostral, por exemplo, de forma manual, a gente faz uma seleção utilizando uma inteligência. E aí sim a gente vai melhorando todo o nosso processo de auditoria. Legal. E o Eduardo está perguntando se é difícil vender internamente, porque você aponta aí o que pode atrasar com o objetivo da área e da área atuar para não atrasar de fato, né? E depois, se não atrasar, reconhece que foi o ACL. Pode ter N fatores, né? Pode ser um modelo que talvez... e aí a gente tem essa fase de validação, a gente pode validar para ver se o modelo está tendo uma precisão, depende do quanto das taxas de erro, de acerto que vai ser definido com quais áreas. Então, o meu modelo ele pode ter 10% de erro, então esse é o aceitável para a minha gerência, esse não é o aceitável. Então, tudo isso é alinhado. E acho que o melhor de tudo, Eduardo, é fazer um modelo e mostrar os números para o seu sponsor, né? Então, ele precisa ver ali, talvez falando fique mais difícil, mas se mostrar, mesmo que seja um projeto pequeno, você consegue um tempo dele para poder mostrar que aquilo funciona e pode trazer resultado futuramente. E tem um certo momento, cara, que não tem como a gente ter todos os riscos ali mensurados. A gente tem que ir. Tem um certo momento você tem que dar um passo que é no escuro e se lançar para poder gerar todos esses resultados. O que você falou, Rafael, acho que é importante o alinhamento com o sponsor, né, com o board da empresa, porque eles vão ter esse feeling de se esse 10% de erro que está dando naquele teste que você está fazendo, naquela parte na previsão que você está fazendo das informações, se elas vão ser prejudiciais ou não também, né, para a companhia, vai estar de acordo com os riscos da companhia, né, com já do planejamento da área de auditoria. Então, realmente é importante, porque, como você fala, dependendo, com certeza, para muitos testes, 10% não é nada para eles, e pelo contrário, vai tirar muito você vai trazer muito benefício para a empresa aplicando o machine learning, né? É como se você estivesse voltando no bom sentido, né? Olhando assim, que nem quando o pessoal fazia, não, mas uma auditoria por amostragem já resolve, né? Vamos dizer assim. Então, tem vários testes que antigamente se fazia a auditoria por amostragem já resolvia. E hoje, se você coloca o machine learning, vai melhorar muito, muito a vida da pessoa, porque você consegue você consegue antecipar situações que podem acontecer e esses 10% pode se tornar zero, porque como você antecipou algo que você errou ali naqueles 10%, ele pode ser coberto com ações que vocês vão fazer preventivas para que o que de fato está previsto acontecer para não ocorrer, né? Então, assim, um trabalho que tem que ser feito, assim, você tem que pensar sempre por fora também, né? Você fala assim, bom, aqui dentro daquela famosa, pensa fora da caixinha, né? Dentro da caixinha tá chegando 10% de erro, mas quando você for trabalhar naqueles 90 que você fez, que ocorreu a assertividade, e então você... A internet é barreada. Vou tomar um pouquinho mais de boa. Quando você for fazer aqui aqueles é barreada. 10%... Aqui é a Lei Geral de Proteção de Dados, LG. O pessoal, quem puder colocar no mudo, a gente agradece.
se quiser fazer pergunta, pode entrar, perguntar, tira do mudo aí, a gente está aqui tranquilo. Todas as nossas lives são abertas para quem quiser fazer a pergunta. Fica à vontade, tá bom? E então, Rafael, nessa questão aí Então, acho que é bem interessante isso daí. Quando você vai trabalhar os 90%, a gente consegue suprir aquela deficiência dos 10%, vamos dizer assim, do algoritmo que foi aplicado, né? É bem interessante. Assim, no mundo real, quando a gente vai aplicar na produção, né? Nem sempre a gente vai atingir esse 90% tão rápido. Então, é aquilo. Tem outras técnicas, Eduardo, que você pode minimizar. Você roda com 1% da sua base, vê como é que é o comportamento. A gente não vai chegar, quando a gente está falando de grandes dados, a gente não vai chegar e vai montar um modelo ali em fase de teste e vai rodar ele já em produção de cara. A gente vai fazendo todo um trabalho, seja aplica com 1% da minha base, 5%, e assim vai aumentando e vai vendo o comportamento. O meu modelo não está atendendo quando eu coloquei 10% da minha base da produção, então eu volto, melhoro minha precisão, melhoro minha acurácia, melhoro minha taxa, diminuo minha taxa de erro. Então, toda aquela fase mesmo, como se fosse desenvolvendo um sistema que a gente já tem mais familiaridade dentro da TI. Sim. Só para finalizar aqui, Fábio, e o Eduardo está fazendo só a última pergunta aqui pro Rafael, que quando você faz em cima quando você desenvolve na produção, coloca em produção, né? Em cima do sistema da empresa, ou você tem uma base específica para isso, da auditoria, o Rafael? Você já vai direto para a produção ou você tem uma base de qualidade aí para poder fazer esses testes? Como que você costuma fazer essas experiências aí? Aí vai de companhia para companhia, né? Aqui na Oi a gente tem uma área de inteligência artificial e machine learning, que ela é como se fosse o guarda-chuva e todas as áreas de negócio que façam algum tipo de desenvolvimento, eles trabalham com base nos procedimentos, nos processos definidos por essa área. Então, não é a auditoria ou não é a área de compras ou de vendas que vai montar e vai desenvolver o seu sistema. Depende se a gente aqui tem um ambiente interno próprio, então fica tudo aqui no nosso. A gente recebe os dados já, né, das áreas usuárias da TI, então a gente consegue trabalhar tudo dentro do nosso ambiente, mas dependendo da companhia, vai passar por esse crivo da área de inteligência artificial, que é como se fosse o guarda-chuva da companhia, para que eles possam validar todo o modelo e assim colocar em produção. É como se fosse um projeto mesmo, né? Sim. Aproveitando esse gancho, o Fábio também tem experiência aí com os clientes nossos, na área tributária aí também, que explica um pouquinho, Fábio, como que você quando você também fez alguns testes em clientes para fazer a validação da acurácia, de como foi a qualidade das informações, qual foi a acurácia das informações dos testes, do modelo aplicado. Fala um pouquinho para a gente também, Fábio, da sua experiência. Para os nossos testes, a gente geralmente entra nas bases de produção, né? Geralmente o cliente já tem um data warehouse já, onde ele tem já dados disponíveis, seja para ele, para os data analytics, outros data analytics que ele já tem, né? Ou às vezes a gente extrai direto mesmo dos bancos de produção, né? A gente entra lá nos bancos de dados, extrai somente uma parcela da informação que a gente precisa. Então, a gente define normalmente um período, aquilo que o cliente consegue fazer uma validação, consegue ajudar a gente mostrando o conhecimento de negócios dele, né? E daí, separando essa base, a gente faz todos os testes, né? Tanto treinamento quanto teste do modelo. E depois que a gente já elaborou um modelo que a gente considerou que está acurado o suficiente para a gente poder dar andamento, a gente pode alinhar com o cliente, fazer uma nova extração de um outro período, né? Que seria um período que ainda os modelos não tiveram nenhuma aplicação, não tiveram nenhum contato, para ver se esses modelos estão bons já com esses novos dados que estão em produção.
E daí depois disso, daí tem toda uma validação interna do cliente para fazer uma homologação, ver se não vai ter nenhum tipo de processo interno do cliente que vai ter algum problema, né? Aí ele autoriza para a gente colocar em produção. No caso, como o ACL, né, o Analytics, o Analytics Exchange, eles têm uma base muito bem segregada das bases do cliente, então às vezes fica mais fácil para a gente poder somente importar, né, sem fazer nenhum tipo de processamento direto naquilo que está em produção do cliente, processar essa informação e daí se o cliente quiser a gente pode retornar essas informações para os bancos de dados de produção, mas aí fica a critério tanto nosso quanto do cliente. Legal. Tem uma pergunta aqui da Mariana Trindade. Ela falou assim: bom dia, gostaria de iniciar no Machine Learning, entendendo melhor a teoria. Onde poderia encontrar o material? Antes de vocês responderem, a gente também, Mariana, nós em lives passadas, nós fizemos o Fábio, né, apresentou uma live e ele fez a primeira live de Machine Learning nossa. Ele falou bastante da teoria, tá? Então, se você quiser entrar no nosso canal no YouTube lá, Galvanize Brasil, você vai ver todas as nossas lives lá. E agora, tirando da nossa live, né, Fábio e Rafael, se vocês puderem dar um direcionamento para a Mariana, acho que vai ser de bom grado aí para ela, hein? Tem esse livro que você recomendou, né, até para mim, né, Rafael, né, o Manual Prático de Data Science, que parece ser bem interessante. Isso eu não conheço, mas parece ser bem interessante para você poder. É uma parte mais de negócios, mais de gerenciamento de projetos, em que você consegue ver a dificuldade que você quer resolver, né, o problema que você quer resolver e como que você vai resolver, né, utilizando machine learning, como que você vai implementar um projeto. Eu também recomendo sempre os cursos da Udemy, né? São cursos já pagos, mas são cursos focados em algum tipo de assunto. A Então, Udemy, ela é só, né, Udemy, ela é um canal um site, né? E os cursos normalmente não são tão caros lá, né? São pagos, mas também não são caros, né, Fábio? E qual que é o livro? Só para repetir, só para ficar claro para todo mundo, qual que foi o livro indicado pelo Rafael? o prático de Data Science do Mário Filho. Vou colocar aqui no chat. Tá. Até pegando esse gancho aí, esse autor, fiz alguns cursos já com ele, eu recomendo para quem já tem aí o nível básico em Python e quiser se aprofundar para um intermediário mais avançado, é bem válido. Então, talvez não seja o perfil da Marina, né? Ou Mariana. Mariana, mas para quem quem já quer avançar um pouquinho mais, eu quando eu estava nas fases mais iniciais, antes, eu comecei a estudar, até o Fábio mostrou no primeiro dia, o Kaggle. Eu peguei essas bases de dados disponíveis lá, tem muita base já pronta e já assim tratada, que eu falo, não precisa fazer tratamento de dados, né, que requer bastante trabalho, e comecei a olhar como é que foi a solução desenvolvida por outras pessoas. E beleza, aí eu começava a entender, começava em paralelo estudando um básico ali de estatística, de tudo que permeia aí a parte de machine learning. E a partir do que eu tinha dúvida, eu ia estudar. Então, faço isso até hoje, continuo fazendo, porque sempre vão aparecendo soluções, sempre pessoas vão pensar soluções diferentes para aquele mesmo problema. Esse problema mesmo que o Fábio mostrou da parte de cartão de crédito, eu estudei algumas soluções para entender. Então, tem gente que faz uma análise mais profunda, estatística, que é o cara que vem da estatística, então ele vai ter essa pegada muito mais da análise dos dados. Tem gente que vem da TI, que se foca muito mais no machine learning direto, não faz uma análise tão profunda dos dados. Então, a gente como auditores, que aqui estão ou de áreas que navegam muito, né, entre TI e processo, a gente é bom olhar todas essas soluções e aprendendo. E aí a gente vai se desenvolvendo. Legal. Tem mais duas questões aqui.
Até a Mariana falou que ela se formou em computação, trabalha com auditor, ela é auditora de TI e queria saber se é importante aprender Python. Acho que eu vou aproveitar esse gancho dessa pergunta dela e perguntar, né? Você já, como você tem acompanhado também nossas lives, né? Foi através delas que a gente, né, se conheceu e estava batendo um papo. Você vendo, até inclusive foi um case que o Fábio apresentou, né? Lá do fraude de cartão de crédito aí, com a questão aí vocês fizeram, você falaram assim, eu também apliquei em Python e você vem no Machine Learning, né? Aí eu vou te perguntar assim, vai aproveitando que ela perguntou assim, será que é importante aprender Python? Eu também sou da área de desenvolvimento, né? Venho dessa veia há mais de 20 anos desenvolvendo como desenvolvedor, e é sempre interessante, sempre estar conhecendo ferramentas, não que nem eu trabalho já há mais de 10 anos com a CL, né, com Analytics, né, Uhum. mas eu venho do desenvolvimento de outras plataformas, e eu acho sempre interessante sempre, né, conhecer novas ferramentas. Eu acho que se ela quiser, pelo menos o básico para entender na íntegra algumas coisas, né, o Fábio também, ele tem esse conhecimento, vamos dizer assim, não só do Analytics, né, com Machine Learning, mas também ele tem esse viés da programação em Python também. E aí eu queria com vocês dois, aí começando com o Rafael, para você comparando o resultado que o Analytics trouxe naquele dia que o Fábio fez aquela análise, comparando com o resultado que você trouxe em Python, o que você, qual a facilidade, porque assim, a gente sabe que o Analytics ele é feito para facilitar, né, a vida do auditor, né, para que ele não tenha tanto, mão no código e Uhum. ter mais uma facilidade para ter análise, para trazer as informações. E a gente gostou bastante dessa atualização que a Galvanize, né, a antiga série, trouxe com esse machine learning. Nós também como representante aqui no Brasil, a gente também é crítico quando eles fazem alguma atualização que a gente não gosta, a gente critica bastante. Mas essa do machine learning, tanto é que você está vendo que a gente está fazendo uma série live que é uma coisa bem interessante, que trouxe um ganho, né, muito grande na nossa visão, tá? Agora Uhum. você, queria ver se você queria, o que você acha qual a sua visão nessa questão aí, entendeu? Assim, o Python hoje é a linguagem mais utilizada no mundo, né? Então, ela é muito poderosa, ela tem uma biblioteca enorme, assim, de possibilidades de análise. Então, eu acredito que os dois podem caminhar juntos. Tanto quando a gente precisa fazer, talvez, um estudo mais profundo que eu precise dos recursos do Python, eu acho que vale a pena sim. Tanto que é a forma como a gente trata aqui, o ACL junto com o Python, então eu preciso fazer um estudo mais estatístico, mais profundo, com recursos, porque assim, vão ter bibliotecas próprias estatísticas ali que eu preciso fazer uma demanda específica que só o Python me ofereça essa solução. Então, vale a pena sim, eu Sim. entendo que um não anula o outro, os dois possibilitam um maior ganho para a companhia, trazendo, né, soluções, como eu falei, trazendo soluções que vão ser paralelas ali. Tanto que a própria Galvanize mesmo tem possibilitado essa inserção de outras linguagens, o R e Isso. Python, por aí vai. Isso. Tanto é que ela trouxe, né, o machine learning, né, mas mesmo assim ainda a integração com Python e com R é nativa dela, né, entendeu? E como outras integrações que quando ela tem ela traz, o que eu costumo falar, né, ela traz o suficiente para um auditor trabalhar, né, ou para um analista ali. Agora, se você quiser mais, às vezes tem que recorrer a alguma outra ferramenta para poder melhorar o seu trabalho, né? Fábio, e você, como também é a sua visão aí? Tudo bem que você já é mais, vamos dizer assim, já você é da quality, né? Então, assim, mas vamos lá, pode ser transparente aí, não precisa ficar com receio, não. Vamos embora lá. Bom, eu acredito que assim, o Analytics ele já traz ferramentas boas para você iniciar no Machine Learning.
Quando você quer resolver os problemas do dia a dia, os problemas, a maior parte aquela questão de 70-30, né, 80-20, né, a maior parte dos problemas você vai conseguir resolver com Analytics. Mas vai ter uma parcela de problemas que vão trazer muito valor para a companhia e que você, às vezes, fica muito engessado com Analytics, principalmente porque você está dependendo de uma ferramenta que tem um desenvolvimento mais complexo, né? Tem às vezes um tempo às vezes o tempo para eles poderem emitir uma atualização com os novos modelos, com as coisas que estão ali, são as tecnologias mais utilizadas no momento, às vezes demora um pouco mais. Então, eu acho que o Analytics ele é uma ótima porta de entrada. Eu recomendo muito porque para quem não conhece quase nada, você já começa a ver resultados de forma com pouco custo, né? Com custo bem baixo, você começa a ver resultados no trabalho de machine learning. Mas eu sempre recomendo que você estude ou talvez pode focar tanto o Python quanto o R, né? Que são duas linguagens muito boas, porque elas têm uma comunidade muito forte e tudo que aparece de novo, tecnologias novas, conhecimentos novos, eles geralmente vão para essas linguagens primeiro, né, nessa questão de análise de dados, para depois, com o tempo, ir se expandindo para outras ferramentas como o Analytics. Então, se você não quiser ficar, às vezes, esperando uma atualização, às vezes você tem algum problema mais complexo para resolver, eu sempre recomendo que, se você souber Python ou R, você consegue trabalhar com os seus problemas sem ter esse engessamento de um terceiro. E fazendo o gancho, né, com o que o Rafael falou, né, e a gente estava conversando, o próprio ACL, sabendo também da onde ele consegue chegar, da onde ele chega, a gente tem esse link com o Python, né, que de dentro quando você está fazendo o seu script, né, então você pode resolver coisas dentro do próprio machine learning, utilizando os scripts, que o machine learning também, dentro do Analytics, ele funciona via script, né, e pode fazer chamadas complementares no Python, em R, tanto faz, não tem problema, entendeu? Então, assim, é para isso que ele te dá essa abertura para que você consiga suprir toda a sua necessidade, né? Ele sabendo que ele fala assim, bom, isso daqui é o que eu consigo suprir, vai 50, 60, 70, porque ainda é uma coisa muito nova, ainda que todo mundo está trabalhando ainda dentro do Analytics, tudo, né? Assim, mas e o que faltar? 10, 20, 30, 40% do que faltar do que eu estou querendo trabalhar dentro do Machine Learning? Para onde que eu vou? Vai para o Python, faz aquela chamadinha no Python, faz algum código lá e traz aquela resposta para dentro do Analytics e completa a sua auditoria, né? Assim como tem aquelas pessoas que querem aqueles dashboards com KRIs, com aquelas coisas bem, né, lá, então assim, ele também tem aquele a conexão nativa, né, com Tableau, né, com Power BI e tudo. Então, o que você vai fazer? Você vai trabalhar no Analytics para poder ser o seu core, né, tudo, e vai trabalhando com aquelas outras coisas, intermediárias, para poder fazer o complemento do que você precisa para tornar a sua auditoria completa, né. Tem uma pergunta do Cristiano, que ele pergunta para você, Rafael, que se na Oi vocês possuem uma equipe específica para desenvolver a machine learning na auditoria, né? Você já comentou que tem uma equipe lá dentro da Oi que decide, que é a equipe de BI, fazendo grandes decisões, e dentro da auditoria, como que é composta a equipe, quantas pessoas são? Essa é a pergunta do Cristiano. Eu vou até pegar, eu já respondo do Cristiano e vou emendar em uma outra, até um questionamento que eu queria trazer antes, e aí daqui a pouco a gente chega na dúvida do Cristiano, que é sobre se a minha área está pronta a minha área de auditoria, ela está pronta para utilizar o Advanced Analytics, né, o Machine Learning, ou não. Foi uma dúvida que eu quando tive nos fóruns, eu me fiz, é uma pergunta que eu me fiz, e aí, fazendo um benchmark, com algumas companhias, estudando, a gente viu que a gente definiu que, cara, eu preciso estar maduro em algumas áreas para poder chegar nessa parte de Advanced Analytics. Eu preciso saber se eu já faço testes computacionais ali, analisando a população, utilizando as soluções da Galvanize mesmo para poder fazer todo aquele
análise da população, né, utilizando scripts. No segundo momento, eu já estou pronto para poder fazer monitoramentos contínuos. Eu já executo monitoramentos contínuos. No terceiro ponto, eu já faço análises exploratórias. E aí que é esse ponto que eu quero até dividir com você, com o Cristiano e com o Fábio, porque aqui na Oi a gente está nessa fase, né? A gente tem análises exploratórias sendo realizadas, e aí sim a gente está montando, definindo a equipe para de fato entrar no machine learning. A gente, por enquanto, eu tenho encabeçado esse projeto aqui, tá só comigo essa parte do machine learning. Então, qual o caminho que a gente está seguindo, até ajudando aí quem talvez pense e queira apresentar uma proposta para o seu gerente, para o seu diretor. A gente utilizou aqui, eu fiz uma solução pessoal mesmo de estudo que foi utilizando o Streamlit. Eu até depois mando o nome aqui. É uma biblioteca própria do Python, nesse caso, que para fazer análise mesmo dos dados, que nem o Fábio estava mostrando. Então, como é que é a minha média, minha mediana, meu desvio padrão, como é que eu entendo esses dados aqui, como é que esses dados podem me auxiliar no planejamento da minha auditoria. Eu preciso entender um pouco melhor se eu tenho outliers aqui sendo identificados nessa análise. E são assim, não precisa nem... Estou nem falando de aplicar inteligência às avançadas, não. Estou falando de a gente entender os dados que estão disponíveis para a gente. Então, a gente, antes de até mesmo, de fato, entrar com uma equipe de cientistas de dados na auditoria, a gente está nesse passo de entender os nossos dados, de reunir, de trabalhar, de tratar todos os nossos dados, para aí sim, quando a gente for virar a chave, a gente ter suporte para poder fazer todo esse trabalho. Hoje a gente só seria uma pessoa, mas futuramente a gente espera crescer aí mais conforme forem aumentando as demandas, né? Não, legal. E aproveitando esse gancho aí do Cristiano, vamos lá fazer uma pergunta assim. Vamos imaginar assim, quando chega um pedido de uma análise, né, vamos fazer um teste, hoje em dia a equipe de negócio que você está trabalhando, ou a equipe mesmo da auditoria interna que você trabalha junto, eles já vêm com aquela pergunta para você assim, e aí, vamos já fazer um machine learning, fazer uma análise preditiva, ou ainda ou é você que é mais uma proatividade sua, ou já está vindo o pessoal já vindo com esse pensamento, e como que você consegue mostrar para eles se é uma análise simples, né? Fala assim, olha, uma análise estatística aqui já resolveria, ou você fala assim, não, realmente dá. Como que você faz como você consegue mostrar para eles qual seria um melhor cenário? Olha, não, isso aqui é uma média, eu já começaria a fazer isso e tudo mais, entendeu? Hoje a gente ainda não chegou nesse nível, né, de ter as áreas e usuários demandando a gente em relação a esse tipo de projeto. Parte muito mais da gente, o Anderson. É muito da gente entender. E até né, como é que a gente está desenvolvendo a nossa metodologia aqui. Eu tenho soluções, eu tenho processo. Qual o problema que eu quero resolver dentro da minha companhia, né? Da minha área, por exemplo? O que minha área quer como auditoria? O que ela quer resolver? Quais são os problemas que ela tem, mas que ela precisa resolver? Se eu estou numa área de marketing, eu quero aumentar a minha quantidade de vendas. Se eu estou em outra área, eu quero aumentar a minha receita, eu quero diminuir minha perda. Então, dentro da auditoria, a gente definiu o nosso problema dentro daquele produto, dentro do produto que está norteando a companhia. E estamos começando a ver quais são os processos, quais são os monitoramentos que rodam aqui, que apresentam, entre aspas, soluções não fracas, mas soluções que podem ser melhoradas e que possibilitam um maior retorno utilizando, por exemplo, um machine learning. Vamos supor que eu tenho aqui na minha área um monitoramento que roda, ele me dá um retorno, né, de uma recuperação de 10 mil, um exemplo. Então, se eu fizer um estudo aqui, se eu definir, fizer um estudo estatístico,
eu vou ter possibilidade de ter um aumento da minha receita, eu vou conseguir extrapolar aquilo que o auditor já faz, aqueles KPIs já definidos pelo auditor, e começo a olhar novos cenários que talvez eu não olharia se fosse um humano pensando. Porque quando você começa a olhar os dados, começam a surgir oportunidades, que eu estava falando, começa a surgir outliers, e a gente vai entender por que aquele cara ele tem uma compra de 1 milhão, sendo que a maioria tem uma compra ali de 100 mil. Então, você começa a olhar esses dados e começa a entender se existem novos cenários que estão surgindo, e aí sim são casos que a gente pode utilizar para poder implementar o machine learning, por exemplo. Então, a partir dos dados que eu já tenho minhas bases estruturadas, aí sim, nesse caminho que a gente está seguindo. Eu já tenho um processo, já tenho um monitoramento sendo executado, já tenho um retorno e está alinhado com o que a área quer. Então, beleza. Então, vamos fazer um estudo nesse caso aqui para ver se vale a pena a gente ter o esforço de aplicar o machine learning. Tá. E eu queria aproveitar também aí, o Rafael, a sua disponibilidade, e tem um case público, né, de câmeras de segurança da Oi, né? Se você puder falar um pouco e se possível, fazer uma analogia desse case, que foi um case bem bacana aí da Oi, com uma analogia com o que pode ser aplicado numa auditoria, por exemplo, uma auditoria forense, alguma coisa assim, entendeu? Se a gente consegue fazer, se pegar esse case, fazer um gancho para a área de auditoria e trazer aí, internalizar, vamos dizer assim, para a área. Beleza. Então, esse case foi bem interessante, ele acabou saindo na mídia, né? Ficou bem conhecido, foi primeira vez que foi publicado foi em relação ao carnaval. A Oi, em parceria com uma empresa chinesa, ela desenvolveu uma solução de visão computacional, né? Quando a gente está monitorando a pessoa e consegue fazer o cruzamento do rosto dela com a base de dados da polícia, do governo. E foi identificado um criminoso que estava vestido, acho que até de fantasia de mulher, e a câmera conseguiu identificar que era um criminoso. Fez o cruzamento, né, porque pega as dimensões do rosto, tudo mais, tem todo o algoritmo que faz todo esse trabalho, e aí conseguiu prender ele. E aí já tiveram casos também aqui no Rio de Janeiro que identificaram 4 suspeitos há um tempo atrás. Foram foi a mesma tecnologia usada. Agora em Brasília tivemos o primeiro caso no Brasil partindo de um estudo do machine learning. Então eles pegaram uma identidade falsa, a polícia fez um cruzamento onde tinha a única coisa que tinha de verdadeiro naquela identidade era a foto da pessoa, e aí fez o cruzamento toda a base de dados, conseguiu descobrir o nome dele, por conta disso pegou o endereço e foi até aquela pessoa e prendeu. Então foi o primeiro caso no Brasil que a gente tem de sucesso partindo uma investigação partindo de um algoritmo, de resultado do algoritmo. Na área de auditoria, cara, hoje muitas companhias, o que as companhias estão muito de olho é na recuperação de receita, né, Anderson? Então, assim, todo o processo que a gente conseguir trazer daquilo que eu audito, por exemplo, quando a gente fez quando o Fábio mostrou, utilizando a Galvanize, a solução da Galvanize, e eu fiz em Python, aquela base de transação de cartão de crédito, isso é algo que quase toda auditoria ela vai ter acesso a essa informação. Então, sim, o quanto que eu estou ali deixando de recuperar para minha companhia, porque talvez eu só estou fazendo meus testes de auditoria com base nos processos que eu mapeei junto com as áreas auditadas. Então, se eu começar a extrapolar tudo isso e conseguir focar muito em áreas focar em soluções que tragam receita, eu acho que aquela dúvida que eu te falei. Qual o problema que a minha área quer resolver? Então, em cima disso, eu vou atacar. Que tipo de direcionamento que vai chamar a atenção do meu diretor, do meu gerente ali, para poder eu apresentar uma solução para ele. legal. E o Leonardo, você viu que está fazendo uma pergunta aqui.
que com relação ao Brasil, né, e ao machine learning, como que ele está? Como que você consegue fazer uma analogia entre o Brasil e os outros países nessa questão do machine learning? Como que o Brasil está posicionado? Não sei se você tem esse conhecimento, como que você É, enxerga essa aham. relação aí? Eu acabo participando de algumas comunidades, né, de data science, até para ter conhecimento de como é que está norteando o mercado, assim como que soluções estão sendo oferecidas, como é que tá. E muito legal é que esse exemplo que eu falei do Mário Filho, ele é um cientista de dados brasileiro que fez muito sucesso lá fora, trabalhando na Airbnb, por exemplo. E ele voltou para o Brasil porque ele viu que na África do Sul estava sendo desenvolvido estava sendo desenvolvido um projeto de formar 1 milhão de cientistas de dados. Então, quando essa galera que estava lá fora, eles voltaram para o Brasil, a ideia deles é que sejam formados vários cientistas de dados. O Brasil tá oferecendo soluções interessantes, talvez a gente ainda tem muito material sendo divulgado em inglês, e talvez o Brasil ainda não esteja na ponta que nem os outros, que nem as outras, que nem os Estados Unidos, por exemplo, que tem soluções aí já bem interessantes, né? Facebook, Airbnb, mas a gente está caminhando muito bem, cara. Tem muitas soluções bem interessantes e a gente exporta muito. Tenho amigos que já estão fora do Brasil, tem pessoas que voltaram para o Brasil, então é o mercado que o brasileiro em si ele é muito bom de programação, né? Sim, legal. E uma pergunta para vocês dois agora, para o Rafael e para o Fábio. Aí vocês vê aí a ordem de responder aí. Rafael e Fábio, como que será o campo de machine learning daqui 5 anos e daqui 10 anos? Qual a visão de cada um? Como que vocês enxergam que estará esse campo do machine learning? Como que vocês veem o investimento de cada um, de um auditor ou de um analista aplicando, despendendo seu tempo hoje, começando hoje, como com a Mariana que falou, quero começar, quero, né, ir. O que vocês têm para falar para ela de como que vocês enxergam o futuro em cima disso? Bom, acho que nos próximos 5 anos, acho que vai ter uma disseminação desse conhecimento, né, de todo o conhecimento de Advanced Analytics, né, toda essa parte, pode ser em Python, pode ser em Analytics mesmo, mas essa disseminação para que até as pessoas das áreas de negócios conheçam e, assim como você perguntou, né, se as pessoas chegavam para o Rafael para tentar essas soluções, e no futuro eu acredito que as pessoas vão ter esse conhecimento suficiente para poder falar assim, olha, eu acho que aqui, às vezes a pessoa da própria área de negócio, acho que aqui a gente poderia utilizar analytics, eu poderia utilizar um machine learning, alguma coisa assim que traria mais valor para esse tipo de problema. E daqui a 10 anos, esses são acho que os primeiros 5 anos são essa questão mais de disseminação do conhecimento. Daí nos Legal. 5 anos posteriores, eu acho que seria legal para a gente ver essas tecnologias sendo utilizadas em outras áreas, né? Então, muitos dos problemas que a gente trabalha hoje com machine learning, com inteligência artificial, são problemas com dados estruturados, né? Problemas com dados que você tem uma tabela e você já tem as informações bem definidas ali. Agora, a grande evolução mesmo é quando a gente conseguir trabalhar com dados não estruturados, então com imagens, que nem esse caso que o Rafael falou da Oi, né? Que câmeras de segurança, são todas coisas que a gente hoje não tem tecnologia suficiente para poder resolver esse tipo de problema, mas que com o desenvolvimento dessas tecnologias de machine learning, inteligência artificial, elas vão sim trazer mais valor para as empresas em frentes que hoje a gente ainda não tem tanto contato. Sim, legal. E você, Rafael, qual a sua visão? Eu imagino que concordo com o que o Fábio falou, isso aí mesmo, a disseminação do conhecimento. A gente já vê essa questão, já vê a mudança, né? Desde quando desde que esse assunto de inteligência artificial ele começou a, a ficar muito falado nas mídias, e já vê a diferença em relação a hoje. E um ponto que eu enxergo, Anderson, é a questão
da privacidade dos dados, né? O quanto que o machine learning, até que ponto que ele pode ir, até que ponto que a visão computacional, até qual é o limite, qual não é o limite. A gente teve agora essa discussão teve o documentário divulgado né, sobre o dilema das redes sociais. Então, mostra que o quanto que esses dados eles são éticos ou não são éticos. Eu acho que a gente tem reforçado isso pela LGPD, né, que daqui a pouco vai estar entrando em vigor. Então, o quanto até que ponto o machine learning pode ir, além dessa parte de disseminação de conhecimento. Mas acho que vai começar a ser discutido isso. Sim, o machine learning pode ou não pode, é certo ou não é, câmera, vigiar ou não vigiar. E até reforçando, especificamente para a auditoria, hoje, né, falando desse estudo que saiu no final do ano passado, hoje 60% dos diretores querem implementar analytics nos próximos 3, 5 anos dentro da auditoria e de áreas afins. A gente fala de compliance, todas essas áreas que permeiam aí essa parte de regulatório. Então, é algo que está em alta, né? Sim, você falando aí, né, do LGPD, né, que já está em vigor, né, são duas coisas novas, vamos dizer assim, o machine learning já não é tão novo, né, a gente sabe que já vem, só que assim, agora que que deu aquele boom, né, vamos dizer assim, né, e mais o LGPD, você enxerga, você do lado como auditor, né, qual a ligação que você vê desses dois temas, como que você enxerga se tem se há aplicabilidade do machine learning com o LGPD, o que o machine learning pode utilizar, pode ajudar no LGPD? Como que você enxerga essa ligação, assim, se é possível, não é? O que você dá o direcionamento para o pessoal que está vendo a gente aí? Cara, eu enxergo muito mais, né, nesse primeiro momento, assim, fazendo uma análise fria, muito mais o LGPD impactando diretamente o machine learning, né? Eu entendo que hoje o dado ele não é tratado como descartado. A gente acaba dando os nossos dados muito fácil, né? Fazendo cadastro a qualquer momento. Então, eu acho que o LGPD ele vem para poder nortear aí o machine learning, porque a gente sabe que eu estou divulgando, eu estou dando os meus dados e tem um algoritmo ali por trás fazendo em troca de uma informação que ele está me dando, eu tô dando para ele os meus dados para que ele possa reconhecer e saber se eu sou uma pessoa que gosto de comprar ou não comprar X coisa. Então, eu acho que vem muito para isso aí, para a gente saber também. Eu acho que tem que ter esse esclarecimento dos dados, né? Talvez a gente se preocupa muito em não passar um CPF, por exemplo, para uma pessoa que me liga no telefone, mas se eu preciso fazer um cadastro no formulário na internet, eu ponho. Então, acho que vem muito aí, esbarra no que o Fábio falou sobre disseminação do conhecimento, não só do machine learning, mas sobre a disponibilização dos nossos dados. Legal. Bacana, gente. E eu queria ver com o pessoal que até o Kleber colocou, né, falando assim que agora, né, uma iniciativa importante é investir tempo em estudos estatísticos, né? Porque ele ajuda você na interpretação dos resultados gerados pelo machine learning, independente da ferramenta. Se vai ser pelo Analytics, se vai ser por um Python e assim por diante, né? E ele também fala, né, que a gente, se você vê, o Analytics tem uma infinidade, né, de recursos voltados para estatística e matemática. Tanto é que a gente conversou, né, como você consegue identificar se para seu teste, aquela sua análise que pedindo para você, se você vai usar o machine learning, se você usar alguns modelos estatísticos, alguns recursos matemáticos para poder suprir a necessidade da área solicitante, né? E eu acho que é isso mesmo, né, Rafael? Eu acho que quando você conhece um pouco da estatística, conhece um pouco da matemática, para você entender a acurácia que está gerando aquele seu modelo que foi criado para poder fazer a análise do machine learning, para você, eu acho que é bem interessante. Eu acho que isso daí realmente também foi uma dica bem bacana que o Kleber Souza deu aqui para a gente aqui no nosso chat. Eu até enxergo, Anderson, é visão pessoal, né? Não tem nenhum estudo
comprovando nada disso, mas eu enxergo que vão ser habilidades que daqui a um tempo vão ser cobradas aos auditores, né? Não só ter conhecimento dos dados que ele mais profundo, mais analítico daquele dado que ele está trabalhando, não só ir ali e aplicar um teste e chegar no resultado, mas conhecer mais, porque, cara, o quanto de talvez de riqueza que eu estou deixando passar se eu tivesse conhecimento estatístico, por exemplo, de análise de dados, eu conseguiria ter um resultado que traria um maior retorno para a companhia. Então, eu acho que cada vez mais nós auditores e outras áreas vão começar a ser cobrados também por esse tipo de conhecimento e futuramente, como a gente já falou também no começo, sobre daqui a um tempo mais conhecimento de machine learning, inteligência artificial, para a gente poder aprimorar nossas auditorias, né? Então, Sim, cada vez mais a companhia e cada vez mais nós vamos ser cobrados para poder trazer retornos maiores para as companhias. entendi. E pessoal que está assistindo a gente, vocês querem perguntar mais alguma coisa para o Rafael, para o Fábio? Fiquem à vontade. Se vocês quiserem abrir o microfone, pode abrir, falar com a gente. Bom, gente, vocês querem fazer alguma consideração final do papo? Acho que foi assim, para mim, foi um papo muito bacana. Vocês mandaram muito bem aí. O conhecimento de vocês é um conhecimento muito vasto, né? É que nem a gente fala, né? O boom está acontecendo agora. Claro que tem pessoas que têm, né? A gente não tem nem o que falar, né? Tem pessoas que nem até mesmo quem você eu até esqueci o nome do rapaz, do autor do livro lá que você Mário o Mário Filho. Filho, né? E entre outras pessoas, a gente já sabe que vem, né? Tem sempre machine learning, se você conhece, se você for pensar, né? Google, né? Fazendo as buscas, então assim são coisas muito já que já vem vindo, né? Trabalhando, né? E eu não sei se você tem conhecimento também da parte de que agora o pessoal também está implementando muito algoritmo quântico, né? Tá aí também, vai vir junto aí, né? Eu acho que isso daí vai trazer uma, uma explosão de novidade para quem é da área de desenvolvimento, né? E vai ser muito bom juntar tudo isso daí, mais um algoritmo quântico aí na questão para auditoria, né? Porque cada vez mais, né, Rafael, assim, eu enxergo a auditoria saindo muito do papel e indo muito para o digital, né? Todos os documentos hoje em dia, eles existem bastante coisa, né? Existe ainda, né, a parte de investigação forense, existe, isso daí não tem o que fazer. A planta produtiva está aí, né? Quem tem empresas que tem planta produtiva, existem os depósitos, essas coisas, não tem para onde fugir. Por isso que eu até falei, fazer uma analogia, né, das câmeras de segurança com fazer uma investigação forense, né, dentro da própria empresa, né, reconhecer se o funcionário é aquele ali mesmo, não tem outra pessoa, assim, entre outras coisas, assim, o machine learning, você vai falar, é um universo muito, né, muito grande, né, para a gente poder falar e colocar aqui, né, que, claro, que com a parte do analytics ainda a gente não tem essa parte aí, né, não trabalhamos com isso, mas eu achei bem interessante aí, eu achei bem bacana, eu agradeço aí a presença de vocês aí, e eu queria saber se vocês querem, e antes de encerrar, só para mostrar aqui para o pessoal, nós estamos aqui, acho que vocês estão vendo minha telinha aqui, que no nosso canal do Galvanize Brasil, nós temos todas as nossas lives e logo acabando essa daqui, a gente já vai subir também essa nossa live aqui. Vou colocar aqui a telinha dos contatos aqui, né, do Fábio, do Rafael, meu e do suporte da Galvanize Brasil. E ia pedir para o Fábio aí, e para o Rafael para fazer as considerações finais aí, para a gente, acho que já estamos caminhando para o final mesmo da nossa live aqui. Eu queria só agradecer, né, a atenção de todos, né? Eu acho que
se vocês pensarem, às vezes, em aplicar machine learning, às vezes, até mesmo conhecimentos estatísticos de ciência de dados, podem entrar em contato. A gente vai tentar ajudar da melhor forma possível, que tem muito campo ainda para ser explorado e muito valor a ser trazido para as empresas. Obrigadão. Também quero agradecer ao Anderson, o Fábio, o Leonardo por terem aberto essa oportunidade, né? E a intenção aqui hoje foi trazer as dúvidas que muitas vezes, quando eu estou numa palestra, eu tenho, né? Sobre como eu posso aplicar na minha área, por onde começar. Então, se quiserem entrar em contato aí, compartilhar conhecimento, me coloco à disposição. Então, muito obrigado mais uma vez, tá, pessoal? E, mais uma vez, obrigado, pessoal, por estarem aqui presente na nossa live. Nossas lives continuarão. Nós, logo já na semana que vem, já na segunda, terça-feira, nós já vamos começar a divulgar a nossa próxima série com temas novos. E vamos que vamos. Se vocês tiverem sugestão para a gente de live, eu queria pedir para vocês mandarem as sugestões, mandarem por e-mail. É bem interessante, nossos clientes estão participando bastante, a gente já tem colocado alguns temas que o pessoal está pedindo. E, em principal, assim, Fábio, muito obrigado pela sua participação. Rafael, eu agradeço imensamente a sua presença aí, agradeço a Oi por ter liberado você para poder fazer essa participação aqui. E só temos que agradecer aí a vocês aí por participarem, tá bom? Gente, muito obrigado.